Gente Servindo Gente é o nosso programa que a Visão Mundial apresenta quem faz a Visão Mundial acontecer. Então, hoje, nós estamos com uma pessoa muito especial, que é o Wellington. O Wellington está há 25 anos na Visão Mundial, e a Visão Mundial completa nesse ano 50 anos, ou seja, metade da idade da Visão Mundial. O Wellington serve as crianças na Visão Mundial. Então, a gente tem sempre 4 perguntas aqui, né? Então, quem é o Wellington? O que ele faz, o que você faz na Visão Mundial, o que você gosta de fazer quando você não está na Visão Mundial, e qual história importante que você teve ou que você desfrutou nesse período na Visão Mundial. Deve ser muitas, mas você vai ter que escolher uma aí nesses 25 anos, e bem-vindo. E obrigado por ter vindo aqui, viu, El? Sim. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Que legal essa iniciativa de ouvir as pessoas, ouvir o pessoal que colabora com a Visão Mundial. Eu sou o Wellington, sou casado com a Meire, sou pai da Thalita e do Azaf, e trabalho na Visão Mundial há 25 anos, como você disse. Eu estava fazendo aqui as contas, eu entrei na Visão Mundial com 35 anos. Oh. Então, você tem... Eu tenho 36. Então, eu estava na sua idade quando eu estava assim, entrando na Visão Mundial, né? Isso me enche de orgulho, né? De estar na Visão Mundial. E às vezes eu fico me perguntando por que eu fiquei na Visão Mundial há tanto tempo? Por que eu estou na Visão Mundial há tanto tempo? Eu acho que eu resumiria isso porque eu encontrei uma organização que está totalmente alinhada com aquilo que eu penso, que eu acredito, que toca o meu coração, que se eu tiver que fazer essa única coisa na vida, eu faria feliz, que impactar a vida das crianças. Eu acredito nisso, e a Visão Mundial, então, foi um lugar, para mim, é um lugar para mim, onde eu consigo trazer aquilo que eu acredito que um ser humano pode ser mais útil possível dentro de uma organização comprometida com a transformação de vidas, especialmente as crianças. Então, eu sou Wellington, essa pessoa aí, um homem negro, eu gosto de afirmar isso. Uhum. A minha identidade como homem negro, que vim, filho do seu João e da Dona Maria, pedreiro, que assinava o nome com muita dificuldade, e uma dona de casa também com dificuldade, que nunca tinha sido alfabetizada. Então eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, por ter saído de onde eu saí e por estar numa organização como a Visão Mundial. E, duas coisas que eu queria aproveitar que você já falou. Primeiro, que você não veio de São Paulo, né? Seus pais são de Minas. Sou mineiro, sou de uma cidade chamada Patinga, que inclusive está passando por um momento lá de enchente. Sou dessa região, mas eu estou fora de lá há mais de 20 anos. Eu comecei na Visão Mundial em Belo Horizonte, uhum. Quando o escritório da Visão Mundial a sede era lá em Belo Horizonte, na Rua Tupis. Depois eu vim para São Paulo, trabalhei aqui 13 anos, depois fui para Brasília, abri o escritório da Visão Mundial lá em Brasília, fiquei lá 8 anos, e agora em 2021 retornei para cá. E você falou também sobre ter estado na Visão Mundial, faz parte de um alinhamento da sua vocação, né? Da sua história. Eu lembro quando a gente se conheceu, você contou que antes de você chegar na Visão Mundial, a sua vocação já tinha encontrado você, né, a sua missão de vida, junto com Jesus ali, foi essa parte de servir as crianças. Conta um pouco daquele projeto das crianças que viviam nas ruas, num contexto que hoje, talvez para o Brasil, assim, a gente já nem tem essa memória, né? Porque, graças a Deus, as crianças estão cada vez menos na rua, mas sim, você começou nessa jornada de servir a criança nesse período também. Isso. Eu sou de uma igreja, eu sou metodista, e na igreja metodista tem um negócio chamado credo social, uhum. Que é um documento muito importante, que é o compromisso da igreja com o ser humano de modo integral. Então eu, como lá na minha igreja local, na região que eu morava, tinha muitos meninos que mexiam com drogas, meninos que estavam na rua, e Deus tocou no meu coração para eu poder trabalhar com esses meninos. Então eu comecei trabalhando ali em 1988, uhum. né? E aí eu comecei esse trabalho... O ano que eu nasci. Hã? O ano que eu nasci. Quando você nasceu? Sim. Pois eu comecei esse trabalho meio com a cara e com a coragem, indo
conversando com a meninada na rua, nas comunidades, e aí surgiu uma organização social chamada Associação Missão Resgate, que eu fundei junto com alguns amigos, e a partir da nossa igreja local, e ali nós abençoamos a vida de muitas crianças com trajetória de rua, e nesse tempo foi que estava surgindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1980. Famoso ECA. ECA. E aí eu comecei a participar com o convite da prefeitura local, das discussões para criar o estatuto, Isso em Ipatinga, para criar o conselho. E numa dessas discussões eu convidei o diretor da Visão Mundial na época para fazer uma palestra lá na minha cidade. Que legal. Sobre a importância da criança, das igrejas. E esse cara foi, falou, e a gente ficou amigo. E depois ele me convidou para trabalhar na Visão Mundial depois de 10 anos nesse projeto. Ah, então você ficou 10 anos nesse projeto e depois veio para a Visão Mundial. Ou seja, você fez essa manutenção dessa amizade durante 10 anos, ou seja, conhecendo a Visão Mundial, quando você chega na Visão Mundial. A Visão Mundial atuava lá na minha região, na minha cidade, ela tinha uma entidade da igreja presbiteriana que ela apoiava, e eu era muito amigo das pessoas que lidavam com esse projeto, e os supervisores da Visão Mundial iam lá, de vez em quando, acompanhar aquele projeto e tal, e eu conhecia esse pessoal, mas eu nunca imaginava que depois eu iria trabalhar na Visão Mundial. E assim, eu acho que é legal também falar, você talvez nunca tenha imaginado, e nunca tenha imaginado de você ter feito essa jornada de Minas Gerais, São Paulo, Brasília, São Paulo. E hoje, queria que você falasse assim, qual é o seu papel dentro da Visão Mundial para fazer essa Visão Mundial acontecer, né? E rapidamente, assim, como foi essa jornada? Porque você chegou já assim, acho que foi como assessor, né? Assessor, E hoje você já está num cargo que explica um pouco onde você está e acho que um pouco também qual é o papel que você desempenha dentro dessa Visão Mundial. A minha relação com a Visão Mundial ela foi dando de uma maneira muito natural, né? Depois desse tempo lá em Ipatinga, eu decidi estudar, dar um tempo para me reciclar, para ter uma formação melhor. Eu me mudei para Belo Horizonte. Aí o diretor da Visão Mundial ficou sabendo que eu estava em Belo Horizonte e aí me convidou para trabalhar como consultor na Visão Mundial. Então eu fui trabalhar lá em Belo Horizonte como consultor. E fiquei em Belo Horizonte dois anos. Aí, no final desses dois anos, eu fui lá agradecer, muito obrigado pela oportunidade, mas eu estou indo para São Paulo agora, que eu vou continuar meus estudos lá na Faculdade Metodista, mas obrigado por ter, durante esse tempo aqui em Belo Horizonte, eu ter podido servir a Visão Mundial. Ele falou, não, peraí, nós temos um projeto que vai iniciar lá em São Paulo e você poderia trabalhar nele. Então eu vim para São Paulo, eu viria sem Visão Mundial, mas acabou que eu vim e comecei e continuei. Então aqui em São Paulo nós fundamos a Pacto São Paulo contra a Violência de Criança e Adolescente. Foi um movimento muito grande aqui na cidade, também no estado, onde a gente congregou aí Ministério Público, Unicef, organizações da sociedade civil, e montamos uma ampla rede de proteção da criança contra a violência. Então isso foi muito importante na minha vida. Em 2001 fui convidado para ir para Yokohama, no Japão, representar a Visão Mundial lá no segundo Congresso Internacional de Enfrentamento à Violência e Abuso da Criança. E você falava um inglês fluente e um japonês fluente? Japonês, inglês, cheguei a Tóquio, peguei um trem até Yokohama, e eu nem sei como que eu cheguei, mas isso tudo foi a mão de Deus sobre a minha vida durante essa jornada aí que você está falando. Well, e assim, a ideia do Gente Servindo Gente é um programa, projeto que a gente quer internamente também distribuir para os nossos funcionários, né, que hoje são quase 300 pessoas que de alguma maneira se dedicam para a Visão Mundial, né, part-time ou full-time, conhecer quem faz a Visão Mundial, mas as pessoas de fora. Então, conta um pouco como é que é hoje ser diretor de relacionamento institucional da Visão Mundial, o que você faz
E qual é o papel disso dentro da visão mundial, né? Falando um pouco também de advocacy, desse processo de construir movimento, de reunir vários atores sociais para sensibilizar e de alguma maneira se comprometer com a causa da criança, que é o nosso foco principal dentro da visão mundial. A minha trajetória na visão mundial sempre se deu em dois eixos: relacionamento com a igreja e relacionamento com a sociedade civil para promover os direitos da criança. Eu tive essa trajetória na área dos direitos da criança e, ao mesmo tempo, na igreja. Eu sempre fui o cara da igreja local, sempre fui todo da igreja local, então isso me uniu as duas coisas. Depois de algum tempo, eu me tornei diretor de relações institucionais, na época do João Helder como diretor. Isso foi muito, muito importante para a minha vida, esse reconhecimento na visão mundial, de eu chegar a ser diretor. E eu tenho orgulho disso, né? De conseguir chegar onde eu cheguei. E a minha vida na visão mundial sempre foi construir relacionamento. Então, durante toda essa trajetória, eu poderia resumir a minha trajetória na visão mundial. O que você faz na visão mundial? Eu ajudo a construir relacionamentos para proteger as crianças e adolescentes do Brasil. Sim. Relacionamento a partir da igreja, a partir do governo, a partir das organizações da sociedade civil, a partir da cooperação internacional, a partir da comunidade. Então, a partir toda essa rede de relacionamento, mas a finalidade é uma só: mobilizar pessoas, ideias e organizações para proteger crianças. Então, eu resumo a minha vida muito nesse objetivo. Igual, assim, eu acho que conversar com você é muito fácil, porque a gente se conhece há muito tempo já, e eu acho que uma das coisas mais bonitas que você fez comigo foi quando eu cheguei na Visão Mundial, quer dizer, foi quando eu cheguei como diretor nacional da Visão Mundial, que faz 3 anos atrás, né? Você disse para mim assim, falou: Tia, a gente precisa ter políticas afirmativas, né? A gente precisa ter um compromisso em dar espaços dentro da executiva para pessoas negras, né? A gente conseguiu, de alguma maneira, garantir que mais mulheres estivessem na liderança, que mais pessoas de variadas classes sociais, mas que a gente precisava ter um processo de afirmação, e acho que você sempre se afirma, né? Você faz esse advocacy dentro da organização. E você constitui esses relacionamentos dentro da organização. Qual é a história, talvez, que você pudesse, dentro de milhares de histórias que você poderia contar, seja ela atual ou muito antiga, de que esse talento que Deus te deu de construir relacionamentos para proteger, construir relações que mobiliza pessoas, ideias e recursos, né, para que a visão mundial se mova? Qual uma história incrível, assim, que você fala assim, de uma relação que você estabeleceu, seja com uma organização, com uma igreja, com um líder religioso, ou com uma pessoa do governo, ou com um governo, que foi, de alguma maneira, transformadora, não só para a visão mundial, mas para a sua vida e para a vida das crianças? Tenta puxar numa memória aí alguma coisa boa. Eu queria citar uma coisa muito interessante, que foi, assim que começou essa questão dos migrantes lá em Roraima, estava indo no início de tudo, e eu conversei com o diretor nacional da época: a gente precisa fazer alguma coisa lá. E eu fui designado para ir lá em Boa Vista. E eu convidei uma pessoa do Unicef na época: olha, você não gostaria de ir junto lá para Boa Vista, para Caraima, visitar, para ver a situação como espia? E na época a chefe de proteção era uma africana de Angola, Casimira Bente, que é minha amiga até hoje. E a gente foi para Roraima, visitamos locais. A Operação Acolhida não existia ainda, existia os abrigos, mas de uma maneira muito caótica, e ali nós presenciamos uma violência de uma pessoa contra uma criança, e a gente não aceitou aquela situação, tanto eu como ela, e ficamos bravos com o policial, e o policial prendeu a gente, levou a gente para uma delegaciazinha lá, porque a gente resolveu enfrentar o policial, porque ele estava de uma maneira tratando
uma pessoa de uma maneira ruim, violenta. E essa pessoa era uma criança? Era uma criança. Okay. E a gente foi, é uma criança indígena. Okay. E a gente foi, a gente prestou depoimento e depois a gente foi liberado, mas essa história marcou. E a partir daí, a Visão Mundial, então, depois surgiram oportunidades. Então, eu me orgulho muito de ter dado de ter sido um espia para a Visão Mundial, para esse trabalho, na época onde as pessoas ainda não estavam enxergando esse movimento migratório que se tornou algo muito grande na Venezuela e no Brasil. Então, isso aí é uma história que transformou a minha vida e até hoje eu tenho um compromisso muito grande com esse tema da migração, talvez surgido a partir dessa visita. E é legal, Well, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, compreender que isso é uma vocação sua, meio empreendedora também, né? Pós essa conversa com a Casimira da Unicef, a gente criou uma mega operação, a Operação Acolhida Veio, e até hoje a gente atua tanto em Roraima quanto em Pacaraima com as crianças e as famílias migrantes. Mas é interessante pensar que hoje você também faz esse lugar empreendedor na Amazônia. Isso. E você teve há pouco tempo, né, na Tríplice Fronteira, que assim, galera, esse é um lugar extremamente tenso, né? A Rota da Droga, que é Letícia, Tabatinga e Iquitos, certo? No Peru. Iquitos no Peru, Letícia na Colômbia e Tabatinga no Brasil. Fazendo essa mesma capacidade de articular essas relações. Conta um pouco como é que foi essa experiência, e acho que é legal também você falar sobre o quão complexo é essa atuação de constituir as conexões, que você, inclusive, até presenciou uma outra violência lá, né? Isso. Eu acredito que a Visão Mundial tem essa vocação de reunir pessoas, reunir grupos, reunir lideranças pela causa da criança, né? Então, eu fui para aquela região com esse desafio. Você vai ali para contactar lideranças para esse trabalho da Visão Mundial, que é o nosso da Tríplice Fronteira. Fiquei lá quase 2 semanas, andando de barco nos rios, indo em aldeias, conversando com gente, indo na rádio, conversando com pastores. Isso foi muito interessante, porque é uma região muito longe da capital, né? Está muito longe de Manaus, e é uma população que fica um pouco isolada, invisibilizada, meio esquecida pelas políticas públicas. E os índices sociais daquela região é muito, muito grave, né? Se a gente separar a Amazônia, se ela fosse um país, ela seria um dos países mais pobres do mundo, talvez semelhante ao Haiti, onde tem um dos maiores rios do mundo e onde de cada 10 pessoas 7 não têm acesso à água potável. Então, é um desafio enorme. Então, eu sou um pouco movido também por essa questão de você iniciar algo relevante, abrir a fronteira, assim como eu fiz lá na Missão Resgate há muitos anos atrás, né, numa opção pequena, mas fazer isso agora também no Amazonas, isso me enche de muita coisa. Então, esse tempo todo da Visão Mundial é um tempo que não parece ser grande, porque eu acabo sendo envolvido com muitos desafios novos. Isso me enche de adrenalina, me enche de vigor, e eu fico sempre como se eu estivesse iniciando algo de novo. Então, eu tô praticamente iniciando uma nova carreira nesse tema aí do meio ambiente, para proteger as crianças do Amazonas, e não do Amazonas só do Brasil, mas da Amazônia como... Dos 6 países, né? 6 países. Que a gente tem atuação. Isso. Que é Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Brasil e Colômbia. E assim, acho que uma das coisas que é legal dizer é que a Visão Mundial são 25 anos de Visão Mundial, né? Vários cargos, várias cidades, ou seja, mesma organização, mesma rota, mesmo foco, mas sempre uma organização nova, né, Ron? Isso, exatamente. Sempre uma organização nova. Eu diria que eu já trabalhei muitas visões mundiais nesses 25 anos, não numa única, mas uma visão mundial muito dinâmica, que a cada ano se reinventa, e eu acabei também me reinventando junto com essa organização a cada ciclo, com desafios novos,
com novas coisas para poder fazer, novas pessoas para alcançar, mas fazendo sempre a mesma coisa. Sim. Nesse sentido, eu gosto de ser tradicional. Eu nunca mudei do que eu faço, que é relacionamento, mobilizar pessoas, engajar pessoas para proteger as crianças mais vulneráveis do nosso país. E assim, Well, encerrando o nosso tempo aqui e agradecendo você, fica evidente que uma coisa que não muda, que é o nome que a gente deu, né? É gente servindo gente, é gente trabalhando por gente. Então, o que você acabou de dizer é você, gente, mobilizando gente para transformar gente, né? Então, é gente servindo gente, Isso. gente trabalhando por gente. E é por isso que eu acho que esse programa, esse projeto que a gente está criando aqui, apresentando as pessoas, é muito importante, porque é fundamental que a nossa equipe e as pessoas que nos apoiam, sejam seguindo a gente, seja doando para nós, seja apoiando os nossos projetos, compreenda que tipo de gente faz a visão mundial acontecer, né? E compreenda que é gente servindo gente, gente trabalhando por gente. Então, El, obrigado por você ter contado sua história, obrigado por você dedicar esses 25 anos na organização. A gente está completando 50 anos esse ano e é muito bom te ter na equipe e nesse novo tempo, que esse projeto que o Wellington falou, começou agora, né, em 2025, e que é um projeto que a gente já tem uma visão de médio e longo prazo, que você continue desbravando e mobilizando pessoas, ideias e recursos para que a gente possa transformar as nossas crianças no Brasil. Amém. Obrigado. Wellington. Obrigado, eu que agradeço e parabéns por essa iniciativa, isso é maravilhoso. E se eu pudesse deixar um conselho para quem está iniciando hoje na Visão Mundial, coloque a sua alma nisso. Sim. Coloque o seu melhor. Você não está trabalhando numa organização apenas, você está trabalhando em algo que toca o coração de Deus. Sim. Quando Deus ele vê uma criança sofrendo, ele sofre junto com ela. E ele quer usar cada um de nós, não só os funcionários, como os nossos parceiros, para ser bênção na vida dessas crianças. Amém. Então, muito obrigado. amém. Que assim seja. Valeu pelas dicas. Valeu, pessoal.